Bem, meus amigos, vamos lá. Pegue a Bíblia de vocês aí, que tem alguns versos que nós vamos ler na Bíblia, tá? Vou compartilhar aqui o slide de hoje. Bem, essa é a classe bíblica Verdade, e esse é o estudo bíblico A Verdade, né? Que nós estudamos aos sábados. Hoje nós vamos estudar a lição 14, que trata do juízo final, né? Nós vamos conhecer a verdade sobre o juízo final, ok? A Bíblia fala que haverá um juízo e nós vamos entender como é que funciona esse juízo divino, tá? Então, antes de nós iniciarmos o estudo, convido vocês a orarem juntamente comigo. Então, feche seus olhos aí e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede e pelo privilégio de podermos estar aqui. E eu agradeço em especial pela oportunidade de poder estudar a Bíblia com os nossos amigos que demonstram o interesse e o desejo de conhecer mais da Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoá-los por eles estarem dedicando esse tempo e venha dar a todos nós entendimento para que possamos compreender o estudo de hoje. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Também, meus amigos, um fato indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele está fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? Tudo isso daí a Bíblia nos responde, nós vamos ver todas essas respostas no estudo de hoje. Essa lição é uma continuação da lição anterior, tá? As duas estão ligadas. Então, na lição anterior, nós vimos que o santuário era dividido em dois compartimentos. O primeiro era o santo lugar e o segundo, o santo dos santos. No santo lugar, o sacerdote realizava o serviço diário. No santo dos santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial. A primeira atividade é a atividade de intercessão, tá? E aí eu pedi para vocês pegarem a Bíblia para nós lermos esses versos aí. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. E diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, aqui diz que Jesus é o nosso único mediador. E quando fala de mediador, mediação tem a ver com esse trabalho de intercessão. É a mesma coisa, né? E 1 João 2,1, eu não vou ler agora porque nós vamos ler dentro do estudo, tá? Então, esse trabalho de intercessão que Jesus faz em nosso favor no santuário celestial, ele é simbolizado pelo serviço diário que era feito no santuário terrestre, tá? O santuário terrestre nós estudamos na lição passada. Mas havia um segundo serviço realizado no santuário terrestre, que era o serviço anual. Esse serviço anual acontecia num dia que era chamado Dia da Expiação, onde era feita a purificação do santuário.
Essa purificação do santuário e esse trabalho feito no dia da expiação pelo sumo sacerdote, ele simboliza a obra de Jesus como juiz no santuário celestial. Então, enquanto o serviço diário simboliza o serviço diário feito no santuário terrestre, ele aponta, né, para o serviço feito por Jesus como nosso sacerdote, como nosso intercessor ou advogado. O serviço anual que acontecia no dia da expiação, ele aponta para o serviço que Jesus, para a segunda função de Jesus no santuário celestial, que é a função de juiz. Então, aponta para essa obra de julgamento que está acontecendo lá no santuário celestial. Vamos ler aqui João 5:22. João 5:22, e esse verso de Daniel nós vamos ler mais à frente do estudo, então vamos deixar para ler depois também. João 5:22 diz: "E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento." Então, aqui mostra que Jesus é juiz, né? Vamos lá, vamos iniciar agora as perguntas e vamos respondê-las de acordo com a Bíblia, tá? Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias do santuário? Levítico 23:27, que diz: "Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor." Então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias do santuário? Essa festa era chamada de o dia da expiação. Esse dia era o 10º dia do 7º mês, né? Lembrando que o calendário judaico ele não coincide com o nosso calendário, né? Então, para a gente seria dia 10 de julho, né? Mas, como o calendário judaico não coincide com o nosso, então seria um outro dia no nosso calendário, tá? Então, esse dia da expiação era o dia em que findava o ciclo anual de cerimônias do santuário. Então, a partir nesse dia, aliás, era feita a purificação do santuário, e aí se passava um ano para que o santuário fosse novamente purificado, tá? Nesse dia especial, o sumo sacerdote fazia expiação por si mesmo e por sua família. A palavra expiação, meus amigos, significa purificação. Então, toda vez que você encontrar a palavra expiação, para a gente é uma palavra que não é muito usada, né? Aí você lembra que ela significa purificação, tá? Então, no dia da expiação, isso está lá em Levítico 16, e aí fica aí como tarefa para casa, para que você leia todo o capítulo 16 de Levítico, para você ver como se dava o dia da expiação, o que acontecia nesse dia, tá? Mas, resumindo, né, nesse dia o sumo sacerdote, que eu expliquei na lição passada, que era o chefe dos sacerdotes, né? Era o sacerdote maior, vamos dizer assim, né? Nesse dia, ele fazia expiação, ou seja, ele fazia purificação por si mesmo e por sua família. Por que que o sumo sacerdote precisava fazer purificação ou expiação por ele mesmo? Se ele era o líder dos sacerdotes, ele era o representante religioso maior do povo de Israel. Porque ele também era um ser humano como nós, meus amigos. Portanto, ele era um pecador que também precisa da graça e da misericórdia de Deus. Precisava, né? Então, como pecador, ele também precisava de expiação, de purificação. E para fazer essa expiação por ele, pela sua família, a Bíblia diz que ele oferecia um novilho, né, como oferta pelo seu pecado. Novilho, né? Novilho, se eu não me engano, é um bezerro, né? Então, sangue era derramado, o animal morria
e assim era feita a purificação do sumo sacerdote e da sua família. Ele fazia expiação também, sumo sacerdote, pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, pelos sacerdotes e por todos os filhos de Israel. Ok? Vamos para a segunda pergunta agora. Como acontecia a purificação do santuário? Agora nós vamos ler vários versos dentro de Levítico 16, para a gente poder entender como acontecia essa purificação do santuário. Tá? Dos versos 5 a 10 e depois versos 20 a 22. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, tá? Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, que nós já falamos, né? Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então vamos voltar aqui. A pergunta é: como acontecia a purificação do santuário, meus amigos? Muito bem. Então, primeiro o sumo sacerdote fazia expiação por ele e pela sua casa, né? Depois, o povo de Israel levava 2 bodes até o santuário, né? Um bode seria para o Senhor e o outro bode seria o bode emissário. Era lançado sortes e o bode que fosse para o Senhor, ele era oferecido como oferta pelo pecado de todo o povo de Israel, tá? Então, esse bode morria, o seu sangue era derramado. Mas o bode emissário, ele não morria, tá? Ele era enviado ao deserto. Mas antes de ser enviado ao deserto, olha só o que aconteceu, olha que interessante. Arão, ou o sumo sacerdote, né, colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessava todas as iniquidades do povo de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados cometidos durante todo aquele ano, tá? Depois, assim, né, simbolicamente, todos esses pecados que foram confessados ali no santuário durante todo aquele ano, eles eram colocados sobre esse bode emissário. E então esse bode era enviado ao deserto e ali ele morria. Ali ele era solto, levando sobre ele todas as iniquidades do povo de Israel, né? E ali ele morria. Então, deixa eu explicar rapidamente aqui para vocês, antes da gente entrar na terceira pergunta, como que isso aqui, o que isso simboliza, né? Muito bem, então, me acompanha aí. Assim como o santuário terrestre, deixa eu aparecer aqui. Assim como o santuário terrestre
ele precisa ser purificado, precisava ser purificado, o santuário celestial também precisa ser purificado. Mas aí você pergunta, mas Levi, por que o santuário celestial precisa ser purificado? No céu não é tudo perfeito? Precisa pelo seguinte motivo, porque lá no céu os nossos pecados estão registrados. E o registro desses pecados é que tornam necessária a purificação do santuário celestial. Tá certo? Então, durante todo o ano, o pecador arrependido ia até o santuário, levando o animal. Ali ele era recebido pelo sacerdote no pátio, tá? Ali no pátio ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. Esses pecados eram transferidos, então, simbolicamente para o animal, por isso que ele era morto, porque o salário do pecado é a morte. Tá? Então, o pecado passou do pecador para o animal, por isso o pecador não morria, mas o animal morria. Porque onde há pecado, há morte. Tá? E aí, esse animal era morto tendo seu pescoço degolado. Então, sangue jorrava dali, o sacerdote colhia parte desse sangue, né? Ele colocava sobre as pontas do altar, com seu dedo, com seu polegar, ele colocava ali esse sangue. Depois ele entrava no santo lugar, o primeiro compartimento do santuário, e ali ele aspergia esse sangue sobre o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Então imagina como ficava esse véu durante um ano todo, cheio de marca de sangue. E o cheiro não deveria ser muito bom. Mas para ajudar ali na questão do cheiro, tinha o altar de incenso ali no santo lugar, né? E ali o incenso era queimado. E aí, meus amigos, o registro dos pecados no santuário terrestre eram as marcas desse sangue que eram era aspergido ali nesse véu, né? E aí, quando terminava esse ano, né, religioso, então o santuário precisava ser limpo, precisava ser purificado. Então, isso acontecia no dia da expiação, que é o que nós estamos vendo aqui. Nesse dia o véu era trocado, então esse véu todo manchado de sangue era trocado. Quando esse sangue era aspergido ali no véu, é como se os pecados passassem do animal, que era um símbolo de Jesus, né? Passassem de Jesus, no caso ali do animal, para o santuário, né? E ali ficava registrado ali aqueles pecados. E aí no dia da expiação, onde o santuário era purificado, esses pecados eram transferidos do santuário para o bode emissário e acabavam ali no bode emissário. Dele não era transferido mais para ninguém, né? Esse bode emissário, meus amigos, ele é um símbolo de Satanás. Enquanto o bode, lembra que eram dois bodes, né? Aqui, ó, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. Esse bode para o Senhor é um símbolo de Jesus, por isso ele morria, por isso ele tinha o seu sangue derramado. O bode emissário não era um símbolo de Jesus, ele era um símbolo de Satanás. E assim como os pecados eram transferidos para esse bode emissário, depois do milênio, que nós já estudamos aqui, depois dos 1000 anos, os pecados que estão registrados lá nos livros do céu, eles serão transferidos para Satanás. E assim, deixa eu só voltar aqui. Os pecados para o qual não houve arrependimento, que estão registrados lá nos livros do céu, eles serão eles serão devolvidos para o pecador. Ou, desculpa, eles permanecem sobre o pecador, né? Eles não saem do pecador, né? Agora, os pecados para o qual houve arrependimento, eles são transferidos para Jesus. Por isso Jesus morreu, né? Ele estava carregando os nossos pecados ali na cruz.
De Jesus, eles são transferidos para o santuário, porque ali eles são registrados. Mas depois que Jesus terminar o julgamento, os pecados dos salvos serão apagados dos registros do céu, mas eles serão apagados por quê? Porque esses pecados serão transferidos para Satanás. Então, Satanás, além de carregar todos os pecados deles, que vocês imaginam aí que não sejam poucos, ele vai carregar os pecados de todos os salvos. É por isso que ele vai ser o último a ser consumido pelo fogo, né? Então, assim é que o santuário terrestre era purificado e assim que o santuário celestial será purificado, tá? Esse tema de hoje ele é bastante complexo, né? Ele não é tão simples de entender, por isso que para entender ele é bom estudar a lição 13, que serve como base, né? Mas eu estou tentando explicar aqui de uma forma assim bem simples para que você possa entender, tá? Vamos voltar aqui para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Alguém tem alguma pergunta? Até aqui, né? E a gente ainda está na segunda pergunta. Ninguém ligou o microfone. Na verdade, eu pensei numa coisa. Já até tinha comentado contigo. Desse... Ele salpicava o sangue, né, no véu. Passava o ano inteiro salpicando sangue no véu. E você vê... Já tinha até comentado contigo. Lá em Apocalipse 19:13, quando vai começar... Quando Deus está vindo para julgar as nações, você vê que a veste dele também está salpicada de sangue. Uhum. E antes disso, Jesus só pode estar onde? Está no santuário celestial, expiando os pecados dos salvos. Aí que eu fiz esse link. Talvez pode não ser, pode ser outra coisa, mas eu lembrei disso. Sempre quando eu leio essa passagem das vestes dele salpicadas de sangue, eu penso essa atividade do sumo sacerdote de purificar o pecado de Israel. É verdade. Realmente, eu não sei se a gente pode fazer essa ligação, mas ali em Apocalipse 19 realmente fala que as vestes de Jesus são salpicadas de sangue, né? Isso é interessante mesmo. Alguém mais, meus amigos, quer comentar ou fazer alguma pergunta? Então vamos passar para a pergunta 3 agora. Segundo a visão dada por Deus a Daniel, depois de quanto tempo o santuário celestial seria purificado? Daniel 8,14. Quem acompanha o estudo das profecias, quem tem acompanhado já sabe, né? Entende isso aqui. Daniel 8,14 diz, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. Então, segundo a visão dada por Deus a Daniel, depois de quanto tempo o santuário celestial seria purificado? Depois de 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, a expressão tarde e manhã significa um dia de 24 horas, e um dia em profecia é igual a um ano literal. Então, literalmente, seriam depois de 2.300 anos, tá? Sendo que a contagem inicial, a partida desses 2.300 anos, está em Daniel 9, né? Que era, ali diz, que é quando Jerusalém fosse reconstruída, né? Então, a partir dali, seria iniciada a contagem desses 2.300 anos, e ao final desses 2.300 anos, o santuário seria purificado. Ou seja, o santuário celestial, porque o santuário terrestre já não existia, né? Já não existe. Quarta pergunta, o que se realizaria no céu antes de Jesus voltar? Daniel 7, versos 9, 10, 13 e 14. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. O ancião de dias aqui, meus amigos, é Deus o Pai, tá? Continuando, versos
Verso 10 agora. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Esses aqui são os anjos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Olha só. Aí diz que vai se assentar no tribunal e vai se abrir os livros. Esses são os livros que serão usados no juízo. Versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Filho do homem aqui é Jesus, né? Jesus se dirigiu ao ancião de dias, que é Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então vejam, aqui diz que Jesus, após haver um julgamento, Jesus iria até Deus o Pai e receberia dele o domínio, a glória e o reino, e então o seu reino seria estabelecido, né? Um reino que será eterno. E nós sabemos que o reino de Cristo será estabelecido na sua segunda vinda. Então, antes da segunda vinda de Jesus, deve haver um juízo, um julgamento, né? Aí responde a nossa pergunta: o que se realizaria no céu antes de Jesus voltar? Vai se assentar no tribunal e vai se abrir os livros, né? Aqui no nosso estudo, nós não vamos ver os livros, mas a Bíblia fala de três livros que serão usados nesse julgamento. E esse julgamento é o julgamento dos seres humanos, né? Tem o livro da vida, tem também o livro memorial. O livro da vida é o livro onde é escrito o nome de todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O livro memorial é aquele que registra nossas boas obras. E o livro dos pecados é aquele que registra nossas más obras. Tá? Então, esses livros, pode ser que existam mais, mas a Bíblia não mostra, se houver outros, não mostra que livros seriam esses. Mas pelo menos esses três nós sabemos que existem e serão usados nesse julgamento. Quinta pergunta agora: qual é a solene mensagem proclamada pelo anjo que tem o evangelho eterno para pregar? Apocalipse 14, 6 e 7, que é a primeira mensagem angélica, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, qual é a solene mensagem proclamada pelo anjo que tem o evangelho eterno para pregar? A mensagem é que toda essa parte negrito aí, né? Que nós devemos temer a Deus, dar glória a Deus, adorar o Deus Criador, mas também de que é chegada a hora do seu juízo. Então, quando esse evangelho eterno começou a ser pregado, né? Começou então a ser anunciado a hora do seu juízo. E aí você pergunta: mas Levi, quando é que começou a ser pregado essa mensagem? Ela começou a ser pregada por volta ali de 1830 e pouco, quando Guilherme Miller ele estudou, né, Daniel 8:14, ele entendeu que por volta de 1843 o santuário seria purificado. O erro dele foi considerar que esse santuário seria a terra, né? Então ele acreditava que Jesus voltaria por volta de 1843. Depois passou 1843, eles refizeram as contas e eles viram que, na verdade, seria 1844, e ainda chegaram numa data também, que foi 22 de outubro. Então, os milleritas, né, esse movimento ali, iniciado por Guilherme Miller, ele começou a pregar ali nos Estados Unidos, principalmente,
que Jesus voltaria nesse dia. Jesus não voltou nesse dia por quê? Porque, na verdade, nesse dia, Jesus ele saiu do santo lugar, no santuário celestial, e entrou no Santo dos Santos. No santo lugar, Jesus era nosso sacerdote. Ele fazia a obra de advogado, de intercessor, de mediador, né? Quando Jesus entra no Santo dos Santos, ele assume a segunda função, a função de juiz. E agora Jesus começa a julgar a humanidade a partir dessa data, tá? Qual o papel de Jesus no julgamento? João 5:22 diz: "E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento." Então Jesus é quem julga a humanidade, tá? O Pai confiou a Jesus todo o julgamento. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1 João 2:1 diz que Jesus é nosso advogado. Ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, além de juiz, Jesus também é nosso advogado, né? Então, interessante, né? Que num julgamento humano, né? Um juiz não pode ser o próprio advogado, né? Aquele que vai defender o réu, né? Ele tem que ser separado, né? Tem que ser outra pessoa. Senão, o juiz sempre iria favorecer o réu. Então, vejo como nós já temos nesse julgamento, nós já temos um benefício aí de que o nosso advogado também é o nosso juiz, né? Também é aquele que vai nos julgar. E aí, meus amigos, nós vamos ver as três fases do juízo, porque o juízo divino ele é realizado em três partes, em três fases, tá? A primeira fase é a fase de investigação. Ela teve início em 22 de outubro de 1844, como eu já expliquei, e ela terminará pouco antes da volta de Cristo, como nós vimos lá em Daniel 7, versos 9, 10, 13 e 14. Na fase investigativa do juízo, somente os que tiverem seu nome escrito no livro da vida serão julgados, como diz lá em 1 Pedro 4,17, onde diz que o juízo deve começar pela casa de Deus. Esse julgamento começa pelos primeiros habitantes da terra, ou seja, desde Adão e Eva, e vai até os que estiverem vivos quando Jesus voltar, tá? Então, essa é a fase mais importante, meus amigos, do juízo para nós, porque é a fase onde o nosso destino eterno está sendo definido. Nas outras fases, não vai ter oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação é agora, na primeira fase, na fase de investigação. Tá? E aí, você pergunta, mas Levi, e os que não tiverem seu nome escrito no livro da vida? Eles não serão julgados? Não nessa fase. Eles automaticamente já estão perdidos, já estão condenados. Mas eles vão ser julgados na segunda fase do juízo, que é um pouco, né, bem diferente. É só continuar aqui a explicação sobre a primeira fase, né? Nesse julgamento, o acusador é Satanás. Você vê isso lá em Apocalipse 12:10, que diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Zacarias 3:1 e 2, você vê Satanás acusando o sumo sacerdote Josué diante de Deus. Cristo é o nosso advogado, que intercede diante do Pai por todo pecador arrependido que o aceita como Salvador. Ao mesmo tempo, Jesus julga todos os que têm o nome escrito no livro da vida, se permaneceram ou não no pecado, tá? Ou seja, essa história de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdadeira, é uma mentira. Senão, os filhos de Deus não precisavam ser julgados para ver se eles permaneceram ou não no pecado, se eles permaneceram ou não na fé em Cristo, né? Ou seja,
é possível estar salvo hoje e amanhã não estar mais. Tá? Depende das nossas decisões, das nossas escolhas, se nós permanecermos ou não em Cristo. A segunda fase é a fase de comprovação. Ocorrerá durante os 1000 anos, né? Que é o tempo que vai levar desde a segunda vinda de Jesus até a sua terceira vinda. Esta fase do juízo abrange aquele que não se achou inscrito no livro da vida, como diz lá em Apocalipse 20, verso 15. Né? Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida será condenado. Será realizado pelo Senhor Jesus junto com os salvos durante o milênio. Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz que os salvos vão julgar o mundo, né? Vão se assentar em tronos e vão julgar. Nós falamos sobre isso no estudo lá sobre o milênio, tá? E lá tá explicado essa parte aqui. Este juízo é para benefício dos santos que glorificarão a Deus ao comprovarem a sua justiça expressa nos seus juízos, tá? Ou seja, ao final desse julgamento, todos os salvos vão entender o motivo da perdição, né, dos ímpios, por que os ímpios se perderam, e eles vão ver que foi pelas suas próprias escolhas que eles se perderam, né? Eles vão ver que Deus fez todo o possível para salvá-los, mas eles não quiseram. E aí eles vão comprovar a justiça, mas ao mesmo tempo o amor de Deus, a bondade de Deus, né? De ter feito todo o possível para salvar o pecador. Tá certo? E também nessa fase vai ser determinado o grau de punição dos perdidos, né? Aqueles que tiveram mais oportunidades sofrerão mais, os que tiveram menos oportunidades sofrerão menos. E a terceira e última fase é a fase de execução, é o juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos, conforme Apocalipse 20, versos 7 a 10. Esta é a fase executiva do juízo. Nela, os salvos receberão de Jesus a confirmação da sua recompensa, que será uma vida de eterna felicidade na nova terra. Já os perdidos também receberão de Jesus a confirmação da sua recompensa. Qual é a recompensa dos perdidos? Será terrível, né? Será a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Então, enquanto para os salvos a recompensa final será a vida eterna, para os perdidos será a morte eterna. E assim, meus amigos, a terra será finalmente purificada pela erradicação do pecado para sempre. Só voltando aqui, para lembrar que é nessa fase aqui, na fase de execução, em que Jesus vai colocar sobre Satanás os pecados de todos os salvos, assim como o bode emissário recebia os pecados ali do povo de Israel, e ele morria no deserto, né? Assim também Satanás vai carregar os pecados de todos os salvos e vai morrer ali no lago de fogo e enxofre. Voltando, assim a terra será finalmente purificada pela erradicação do pecado para sempre. Ou seja, esse fogo vai destruir o pecado, tá? Mas para destruir o pecado é necessário que o pecador seja destruído. O pecador que não se arrependeu dos seus pecados. Porque aqueles que se arrependeram estarão dentro da cidade santa, estarão salvos, tá? Então, Deus precisa, para criar uma nova terra, Deus precisa destruir o pecado. E ele vai fazer isso por meio do fogo. E esse fogo que vai destruir o pecado vai purificar a terra. Os ímpios levarão sobre si os seus pecados. Todos os pecados dos justos, registrados nos livros celestiais, serão transferidos para Satanás, que juntamente com seus anjos, os demônios, né, e os ímpios, serão destruídos no lago de fogo, que é a segunda morte, conforme Apocalipse 20, 14. Tá? Ou seja, essa é a segunda morte, a morte eterna. Ok até aqui, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta? Não. Então vamos para a oitava pergunta. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo, segundo Coríntios 5:10?
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Todos, né? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ok? Mas aí você pode perguntar, mas Levi, tu disse que na primeira fase só os filhos de Deus é que participarão, certo? Mas os perdidos serão julgados na segunda fase, né? Então todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Alguns na primeira fase, outros na segunda fase. E tem aqueles que vão comparecer nas duas fases, né? Aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida, forem julgados e se perderem, terão seu nome apagado do livro da vida. E eles vão ser novamente julgados na segunda fase, onde vai ser conhecido o motivo por que eles se perderam. Tá? O que Deus julgará, meus amigos, nesse juízo? O que Deus julga? Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que Deus julgará? Deus julgará as nossas obras, todas as nossas obras, tá? Até aquelas que estão escondidas. Então, não adianta esconder, fazer as coisas erradas escondidas, porque nós podemos esconder dos homens, mas de Deus não. Tudo está registrado. Os anjos de Deus veem e registram esses pecados escondidos, né? E aí diz que Deus não registra somente as obras más, ele registra também as obras boas. E aí confirma aquilo que eu já havia falado, né? Que essas obras boas são registradas no livro memorial, tá? Essa é uma pergunta agora, de que modo seremos julgados? Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, meus amigos, de que modo seremos julgados? Nós seremos julgados segundo as nossas obras, como nós já vimos, né? Deus vai julgar as nossas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Então, Deus vai se basear naquilo que está registrado nesses livros que estão lá no Santuário Celestial. Tá? Um deles é dado o nome aí, ó, o Livro da Vida. Ele vai ser utilizado também. Ele vai ser aberto para que os mortos sejam julgados, né? E aí, não só os mortos, mas os vivos também, né? E aí, meus amigos, então, Jesus vai se basear naquilo que está registrado nesses livros. As nossas obras estão registradas nesses livros, nossas obras boas e as nossas obras más, tá? E nos livros do céu não está registrado só a obra em si, mas a motivação. Porque existem boas obras que são feitas pela motivação errada. A única boa obra que é aceita por Jesus é aquela que é motivada pelo amor a Deus, né? Pelo amor ao próximo, tá? Fora isso, qualquer outra motivação será uma motivação egoísta. Então, não será considerado por Deus uma boa obra, tá? Porque foi feito pela motivação errada. Agora, na 11ª pergunta, qual é a lei pela qual seremos julgados? Tiago 2, versos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei.
Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, qual é a lei pela qual seremos julgados? Qual é a lei que Deus utiliza, que Jesus utiliza, né, como norma para nos julgar, né? Deus, ou Jesus, né, Deus Filho, ele se utiliza da lei da liberdade. Mas qual é a lei da liberdade? Você vê aí no próprio contexto. É a lei que tem como dois mandamentos, né? Dois dos seus mandamentos diz: não adulterarás e não matarás. Qual é essa lei que diz não adulterarás, não matarás? É a lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Então, essa é a lei pela qual seremos julgados. E aí diz que nós podemos guardar toda a lei, que são feitas de 10 pontos, né, de 10 mandamentos, mas se a gente tropeçar em um só ponto, ou seja, um só mandamento, nós estamos transgredindo toda ela. Nós nos tornamos culpados de todos os pontos, ou de todos os mandamentos, né? Então, não basta sermos obedientes a alguns mandamentos, devemos obedecer a todos, né? E isso é muito sério, porque hoje o mundo cristão aceita 9 mandamentos, mas rejeita um, que é o quarto mandamento. Então, milhares de pessoas estão dentro das igrejas, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas têm rejeitado um dos mandamentos. E esse texto é bem claro. Não basta obedecer apenas parte da lei, nós temos que obedecer toda ela. Qual é a lei da liberdade? A mesma lei que diz: não adulterarás e não matarás. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, que você encontra lá em Êxodo 20, versos 3 a 17. Por essa lei seremos julgados. Mas por que ela é chamada de lei da liberdade? Como uma lei que diz não faça isso, não faça aquilo, é a lei da liberdade? É simples. Ao nos revelar o pecado e nos conduzir ao Salvador, a lei de Deus nos liberta dos vícios, das dores e sofrimentos resultantes do pecado, da morte temporal e também da morte eterna. É por isso que a lei dos 10 mandamentos é a lei da liberdade. E a última pergunta, meus amigos, do nosso estudo de hoje: o que devemos fazer para não sermos condenados no juízo? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que devemos fazer para não sermos condenados no juízo? Nós devemos estar em quem? Devemos estar em Cristo, estar em Jesus. Diz aí que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor tem seu nome escrito no livro da vida. E aqueles que, após aceitarem Jesus, permanecem nele, não serão condenados no juízo, mas serão justificados. Quem acompanhou o estudo sobre justificação deve lembrar que a palavra justificação, ela está no contexto de julgamento, de juízo, né? Então, no julgamento, o culpado era condenado e o justo era justificado ou absolvido, né? Então, no final do juízo, ou nós seremos condenados ou nós seremos justificados. Quem é que vai ser justificado? Aqueles que um dia aceitaram Jesus, mas que permaneceram nele, né? Permaneceram ligados a ele, ou seja, não se afastaram de Jesus, né? Então, como diz aqui Romanos 8:1, os que estão em Cristo Jesus não serão condenados. E assim, meus amigos, nós concluímos mais um estudo e nós vamos agora ler a nossa decisão, porque sempre ao final de cada estudo nós precisamos tomar uma decisão, senão esse estudo aqui não tem objetivo, ele não tem propósito, né?
A palavra de Deus deve nos levar a tomar decisões importantes. Então, acompanhe comigo, você pode ler comigo aí na tela. Entendi que a primeira fase do juízo, o juízo de investigação, já iniciou e está acontecendo agora. Entendi também que quando Jesus terminar o julgamento, ele voltará para buscar aqueles que foram absolvidos ou justificados. Creio que serei julgado por minhas obras, conforme o registro nos livros do céu. E que a lei de Deus é a norma pela qual serei julgado. Tudo isso nós entendemos, né? Agora vem a nossa decisão. Por isso, decido obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Aceito Jesus como meu advogado e quero estar nele, relacionando-me com ele cada dia para que eu seja justificado nesse julgamento. Então, meus amigos, se essa é a sua decisão, fale para Deus nesse momento. Nós vamos orar e aí você pode falar para Deus aí, né, durante a oração que você deseja tomar essa decisão na sua vida. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um estudo da Tua Palavra. Muito obrigado porque hoje podemos entender a verdade sobre o juízo. Nós entendemos que todos nós seremos julgados e isso deve servir, Pai, de alerta para nós, né, de advertência. Isso deve nos fazer refletir na nossa vida, de saber que cada obra que nós fazemos está sendo registrada nos livros do céu e nós precisamos, então, meu Deus, nos esforçar para fazer todo o possível para vivermos uma vida ao lado do Senhor Jesus, praticando boas obras, para que no final nós sejamos justificados ao termos o nosso nome passado ali, né, nesse julgamento, né, ao sermos julgados. E para isso nós queremos aqui tomar a decisão de obedecer ao Senhor e a todos os teus mandamentos, de fazer a tua vontade, não a nossa, mesmo que a tua vontade vá contra a nossa vontade, Pai. Decidimos também estar e permanecer no Senhor Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como nós não queremos ser condenados, nós queremos estar, mas também permanecer no Senhor Jesus. Para isso nos ajuda, nos dá vontade, forças, para nós estudarmos a Tua Palavra, para nós orarmos todos os dias, para nós louvarmos o Senhor, para nós irmos à igreja também, e tudo mais que nós pudermos fazer para estarmos ligados a Ti, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós pedimos todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, agradeço a todos vocês que permaneceram aqui acompanhando essa aula. Que Deus abençoe a todos vocês. E hoje